Sou Armando Domingues, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Eu sou Alexandre Gionello, vice-presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Na nossa série Diálogos pelo Futuro da Administração Pública, vamos receber hoje o candidato Felipe Camozato, do Partido Novo, que irá expor a nós as suas ideias sobre como deverá ser a sua administração se eleito prefeito de Porto Alegre. Te apresento então, Camozato. Bom, então, obrigado pelo convite. Sou Felipe Camozato, sou candidato a prefeito de Porto Alegre pelo Partido Novo, tenho 36 anos, sou formado em administração pela Federal do Rio Grande do Sul, tenho especialização em finanças na mesma universidade, fiz um estudo no exterior de pós-graduação com bolsa de estudos pela Georgetown University, nos Estados Unidos. Durante 10 anos trabalhei no setor privado, com um grupo empresarial de serviços ambientais e também consultoria na parte de marketing e estratégia. E depois me elegi vereador de Porto Alegre em 2017 pelo Partido Novo, partido que eu ajudei a fundar. Cumpri 2 mandatos, um mandato e meio como vereador em Porto Alegre, depois me elegi deputado estadual, função que eu ocupo atualmente. E é um prazer estar aqui falando com vocês. Que bom. Felipe, é um prazer, a gente te acompanha desde o primeiro mandato como vereador ali na Câmara. E com a recente reforma tributária em andamento no Brasil, como o senhor acredita que ela impactará a arrecadação e a estruturação tributária do município? Quais estratégias o senhor propõe para Porto Alegre se adaptar e minimizar o fato de que a União diminui a arrecadação direta do ente público? Esse é um bom debate, né? Especialmente pela perda da autonomia em torno do ISS, que é um tributo municipal que tem crescido bastante. Cada vez mais Porto Alegre tem avançado na arrecadação, mesmo reduzindo alíquotas. E um desafio para todos os prefeitos, especialmente após o período de transição da reforma tributária, de como vai lidar com essa possível perda de arrecadação. Está tendo ainda muitas estimativas sobre qual vai ser o valor e qual é o impacto, né, com maior ou menor grau, e também como é que vai crescer o bolo tributário a partir desse período de finalizada a transição, para saber se o bolo tributário vai estar maior ou menor do que o atual, e em que medida vai estar maior, para saber se haverá um decréscimo na arrecadação ou não. Eu acho que, independentemente de como vai ser o cenário pós-implementação, o município vai ter que estar brigando junto com outros municípios, batalhando para que os recursos sejam efetivamente pagos e transferidos, e para que no Conselho, né, que a legislação prevê da reforma tributária, né, efetivamente tenham representantes dos municípios que possam representá-lo no voto e possam fazer com que essas distribuições sejam feitos. Além disso, existe uma pequena margem na reforma tributária de autonomia dos municípios e dos estados com relação aos seus tributos. Eu estou curioso para ver como é que nas leis complementares eles vão trabalhar essa autonomia de fato, né? Como é que ela vai ser estipulada e depois compensada nos valores. Acho que teremos ainda... O próximo prefeito vai ser de 25 a 29, né? Então, acho que o maior desafio vai ser para o prefeito seguinte, posterior a meu eventual mandato do próximo prefeito de Porto Alegre. Porque esse sim vai pegar realmente a implementação na veia, né? Para ter uma ideia, a regulamentação do IBS aprovada na Câmara dos Deputados agora está no Senado. Já tem mais de 1.000 emendas dos senadores, porque é muito confuso. Porque tem muita emenda que trata de todos os temas, né? Uhum. Todo pequeno tema, todo pequeno artigo, todo interesse específico de algum setor, algum segmento, algum tipo de... acaba encontrando uma porta de um gabinete e pedindo uma emenda. A emenda é apresentada, não necessariamente vai ser uma emenda votada, né? Aliás, a gente tem tentado observar com mais proximidade dos relatores e das lideranças partidárias para ver como é que eles estão tratando da matéria. Foi assim com o Aguinaldo Ribeiro, né, relator na Câmara. Ele recebeu muitas emendas e depois ele já foi dando indicações do que seria contemplado e do que não seria, né? Certo. E, candidato, já que estamos falando aí de reforma tributária e capacidade financeira do município de dar conta das suas obrigações, considerando que Porto Alegre enfrenta desafios financeiros importantes decorrentes da enchente, quais seriam as suas principais medidas de gestão para equilibrar as contas públicas, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços públicos prestados à população? O primeiro passo é garantir que a conta esteja equilibrada, porque a gente ainda não tem uma perspectiva concreta de qual é o impacto na arrecadação das enchentes, né? O secretário Fantinel já chegou a manifestar-se com relação à variação de receita. A gente tem acompanhado mês a mês, também no Estado a gente está fazendo isso, né, de como é que está se impactando. Nós temos um impacto de curto prazo de todos os incentivos que foram transferidos, incentivos de governo federal, governo estadual, mesmo as aplicações de recurso direto das prefeituras nos municípios e como isso movimenta a economia.
economia, além do valor de doações e créditos que irrigam, né, especialmente o consumo nesse curto prazo. Então, esses primeiros 2, 3 meses ainda tem uma variação de receita muito atrelada a esses incentivos financeiros. A nossa maior dúvida é o que vai se dar no médio para longo prazo, por conta de todo o capital investido que foi perdido, né? Todo o CAPEX aí, né? Maquinário, indústria, pavimento, pavilhões, imóveis, que aí representa um dano permanente que vai precisar ser recuperado em alguma medida e que a gente não sabe como isso afeta. Primeiro, né? Um crescimento de produtividade, que é a capacidade de fazer um crescimento sustentável, mesmo de receitas, mas de faturamento das empresas, e também como é que vai se dar a necessidade, inclusive, de auxílio financeiro continuado, porque o governo federal prometeu muito desses recursos, ainda entregou apenas uma pequena parcela disso, e os recursos que o governo federal entregou em forma de auxílio foi muito mais o auxílio direto para as famílias, para as pessoas, né? Que é aqueles R$5.100, com alguma variação em alguns programas de crédito pequenos, com, né, baixo impacto aí, mas que ajudam a família no consumo de compras imediatas de alimentos, né, bens de consumo, e também eletrodomésticos para repor as suas casas, além das pequenas reformas. Isso, ou seja, o que eu quero dizer é que esse auxílio disponibilizado não foi um auxílio que ainda veio para recuperar o capital investido, que era patrimônio ativo imobilizado, né? E isso que garante o crescimento sustentável. Então a gente não sabe ainda qual vai ser o impacto fiscal. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como é que nós vamos lidar. Estou muito preocupado com isso, inclusive, não só no âmbito do município, mas também no âmbito do Estado, porque nós teremos que ser, sim, em alguma medida, muito resilientes e criativos com relação a esse assunto, para conseguir não apenas fechar as contas, como conseguir ter recurso para fazer esses reinvestimentos para reconstrução e retomada, não só da prestação de serviços públicos, que é fundamental, mas também para que a cidade volte a ter... para ativar a economia, né, novamente. Exato, para que as pessoas possam voltar a morar nas suas casas com certa segurança nos bairros que foram atingidos, para que as pessoas voltem a investir no comércio, nas indústrias que tinham lá, e que a gente possa fazer as obras que precisam ser feitas para dar as garantias de segurança, né, para recompor os diques, para construir onde não tinha dique, para recompor o sistema pluvial, né, do centro, especialmente, que a água invadiu pelos bueiros, né, pelas casas de bombas, e precisa operar aí subterrâneo para conseguir consertar esse sistema antifluxo, né, os chamados stop locks. Então, assim, vai ser um trabalho que não é fácil mesmo, mas nós temos um rigor muito forte com relação ao fiscal, porque nós não gostamos dessa história de prometer uma coisa e depois não cumprir, não honrar contrato, nem com servidores, os pagamentos, nem com fornecedores, né? Acho que uma vez que está estipulado o contrato, tem o compromisso de ser pago, tem que ter dinheiro em caixa para pagar, né? Não dá para ficar não dá para ficar pedalando esse negócio. Então, é uma preocupação. Eu tenho uma dificuldade de responder antecipadamente como é que nós vamos trabalhar isso, porque a gente ainda não sabe dos números com exatidão. Certo. Candidato, a manutenção e a modernização do planejamento urbano tem sido uma demanda constante. Quais são suas propostas para garantir que Porto Alegre tenha uma estrutura que atenda às necessidades de crescimento, segurança, transporte público e bem-estar dos cidadãos? Repete para mim o início da frase. A manutenção e a modernização do planejamento urbano. Perfeito, tá. A pergunta ela envolve questões de urbanísticas, plano diretor que acabam afetando várias áreas. Esse é um tema que eu acho um dos mais interessantes de debate, Armando. Porque a legislação do plano diretor ela tem um componente de perenidade muito grande, né? Porque ela é revisada de 10 em 10 anos, mas ela tem um impacto de muito mais longo prazo do que os 10 anos da sua revisão, porque os empreendimentos que acabam acontecendo na cidade ao longo desses 10 anos, em geral, duram 50, 70, 100 anos. E nós viemos, desde a década de 70, mais ou menos, trabalhando a legislação urbanística de uma maneira, de certa forma, antinatural. O que eu quero dizer com isso? O ser humano descobriu lá atrás que viver em cidades era útil e produtivo, porque tu permitia especialização no trabalho, especialização na mão de obra, né? O ferreiro podia morar próximo do padeiro, que podia morar próximo de quem plantava hortaliças e por aí vai, e todo mundo usufruía desse bem-estar coletivo, ao mesmo tempo que provia segurança para essa coletividade que estava ali reunida, já que, né, tribos vizinhas ou outros estrangeiros poderiam atacar. Bom, aí surgem as cidades e elas surgem de maneira muito compactas, né, para justamente otimizar esse componente de proximidade. Da década de 70 em diante, as cidades brasileiras começaram a fazer um regramento de espaçamento, de espraiamento urbano, onde a gente começou cada vez mais a fazer as cidades crescerem nas suas periferias e pararem de crescer nas zonas já urbanizadas. Em outras palavras, terrenos
na zona urbana, onde já tem asfaltamento, saneamento, iluminação pública, cobertura de policiamento, proximidade com posto de saúde, tudo mais, foram subaproveitados, poucas unidades habitacionais, e a gente foi construindo unidades habitacionais, especialmente populares, cada vez mais nas periferias, abrindo loteamentos e espraiando a cidade, fazendo com que a cidade se tornasse mais horizontal. Isso é verdade para quase todas as capitais brasileiras. Fez com que a gente gerasse boa parte dos problemas que nós vivemos hoje, cerca de 50 anos depois. Que são longas jornadas diárias de ônibus e transporte para conseguir chegar até o centro, onde estão concentrados os serviços e boa parte do trabalho. Poluição, dano ao meio ambiente, problemas de saneamento, problemas de cobertura dos serviços públicos, de policiamento e por aí vai. Nós acreditamos numa cidade que volte a ser compactada, que a gente consiga aproveitar esses vazios urbanos em áreas já adensadas para conseguir fazer mais empreendimentos, unidades habitacionais e trazer a população que, porventura, moraria em regiões mais afastadas para morarem próximo do trabalho, reduzindo a necessidade do uso do veículo, do transporte coletivo, reduzindo a necessidade de asfaltar mais, de instalar mais canos por baixo da terra para conseguir chegar com saneamento e por aí vai. Ou seja, a cidade que é espraiada é uma cidade cara. Uma cidade que aumenta o custo do aluguel, aumenta o custo da moradia, aumenta o custo de vida de todos os serviços prestados, porque a gente tem que fazer investimento de ativo mobilizado num grande território. Enquanto que a cidade mais compactada são as cidades que retornam melhor qualidade de vida, segundo diversos estudos de arquitetos urbanistas mundo afora. São nessas cidades que muitas vezes a gente gosta, inclusive, de viajar, né? A gente gosta de conhecer Paris, Londres, Nova York, Barcelona, Roma, que são cidades compactas, densas, embora sejam grandes cidades, né? E elas têm centros adensados. O bairro mais denso de Porto Alegre é o bairro Bonfim, que tem aí cerca de 30 mil habitantes por quilômetro quadrado. Mas Porto Alegre tem uma média de 2.500 habitantes por quilômetro quadrado. Pega Barcelona, a média de Barcelona supera os 20 mil habitantes por quilômetro quadrado. A média de Paris supera isso. A média de Nova York supera isso. Isso significa dizer que a cidade consegue ter empreendimentos de bairro que tem viabilidade econômica, muita gente mora perto, consegue ter metrô, porque o metrô exige uma grande população morando próximo para ser viável. Isso retorna vida nas calçadas, comércio de rua, faz com que as pessoas queiram sentar na rua porque vê movimento, se sentem seguras porque tem gente caminhando e por aí vai. Nós queremos fazer com que as alterações urbanísticas da legislação de plano diretor e também as correlatas, elas sejam nesse sentido, que permitam fachadas ativas, uso misto de imóveis, fim de zoneamento, que permitam adensar mais em áreas já urbanizadas, que permitam trazer esses novos empreendimentos para próximo da região central, evitando que a gente siga espraiando a cidade. E aí sim, a gente qualifica a infraestrutura urbana para dar qualidade de vida para um bom calçamento, para uma boa iluminação nesses pontos, para patrulhamento de polícia, para as pessoas se sentirem seguras, para obras de mobilidade que permitam que a mobilidade flua, que tenha fluidez no trânsito, que as pessoas possam se deslocar a pé muitas vezes. A gente exercita pouco o deslocamento a pé em Porto Alegre, embora a gente não seja uma cidade grande, porque a gente se aculturou ao carro pela insegurança. É uma coisa que a gente poderia reverter isso na medida que as pessoas se sentem seguras. Do centro até o chamado Grande Parcão, são cerca de 4 km, 5 km. É uma distância curta, uma distância viável para bicicleta e muitas vezes viável, inclusive, para o deslocamento a pé. E que em algumas metrópoles mundo afora se faz desses formatos. E aqui a gente pega o carro para tudo. Perfeito. Candidato, e quanto à saúde pública municipal, que é uma das áreas mais sensíveis para a nossa população, como é que o senhor pretende garantir melhorias no atendimento e nas condições de trabalho dos profissionais de saúde no município? A gente enxerga o seguinte, Primeiro, para os profissionais de saúde, a gente está devendo faz algum tempo um plano de carreira mais organizado para profissionais especializados ali. Eu acho que é um equívoco, a gente acaba perdendo muitos desses profissionais porque o mercado é mais atrativo, mas a gente precisa ser também condizente com a realidade das finanças públicas. Não dá para pegar e fazer também um reajuste histórico de 26% ou mais, que é uma demanda de categoria, com a realidade das finanças que a gente tem. A gente tem que pensar em como é que a gente vai avançando ano a ano no sentido de resolver esse ato, de conseguir fazer com que haja um incentivo para permanência, mas ao mesmo tempo não quebre as finanças do município. Agora, eu gosto muito do tema da produtividade do recurso de saúde. Eu acho que a gente tem uma boa aplicação de parte desses recursos. A gente deixou de utilizar a telemedicina como uma ferramenta aliada
aqui na saúde pública municipal. A telemedicina ela ajuda na triagem de pacientes, ela ajuda a reduzir fila de especialidades e destinação desses pacientes para consultas especialistas. Ela ajuda a fazer, muitas vezes, a resolução do tema de requisições de exames ou mesmo de retorno de exames e laudos. E ela ajuda o médico, especialmente o médico que está em posto de saúde e que está em equipe de saúde da família, a ter um melhor diagnóstico por fazer uma consulta telefônica ou através de plataforma com um especialista na telemedicina para ajudar ele com um diagnóstico mais preciso. E isso economiza muito recurso na reconsulta, fazendo com que o diagnóstico seja preciso e o encaminhamento seja correto desde a primeira vez. E não fazer com que a pessoa tenha que, muitas vezes, peregrinar em diferentes unidades de atendimento ou mesmo uma unidade hospitalar para conseguir terminar o seu tratamento ou ter um diagnóstico correto. Então, são alguns elementos que a gente gostaria de trabalhar. Além disso, as parcerias público-privadas que a gente tem feito nas unidades básicas de saúde são muito interessantes. Hoje, em várias das nossas UBSs, nós temos algumas das maiores satisfações de atendimento e serviço feitas por unidades filantrópicas sem ou com fins lucrativos que estão parcerizadas. É o caso, por exemplo, da Unidade de Saúde Ramos, lá na Santa Rosa de Lima. Lá a Santa Casa opera e a população relata muita satisfação, desde atendimento, rapidez, limpeza, capacidade de conseguir ter medicamento, dar o atendimento e ainda a simpatia, cordialidade, por aí vai. Eu acho que modelos como esse nós temos que investir mais, temos que usar mais esse modelo, porque ele é interessante do ponto de vista do custo-benefício do recurso que está empregado ali, mas toda contratualização, seja uma terceirização de serviço de saúde ou não, seja uma contratualização com o parceiro, precisa ter um bom contrato e precisa ter o ente público com uma capacidade de fiscalização desse contrato. Senão, se você não tem um bom contrato e ainda não tem nem capacidade de fiscalizar, aí provavelmente você vai estar terceirizando um problema. E a gente ainda tem alguns problemas terceirizados aqui nesse município. Então, nós queremos ajudar também que as equipes da prefeitura, que são responsáveis por fiscalização de contratos, possam ter cada vez mais condições de fazer esse serviço. Perfeito. Para conhecimento, essa questão da produtividade, em 2012, a nossa lei orgânica, nós somos a primeira carreira que parte do salário ela está atrelada à produtividade, que é o equivalente ao que falam de meritocracia. Os procuradores de Porto Alegre, eles têm um determinado valor percentual dentro do seu salário que é fixado por atingimento de metas. Candidato, o ensino sofreu com a pandemia, uma vez que não supriu as necessidades dos alunos, tanto os que se mantiveram em plataformas virtuais, quanto os que retornaram aos poucos às aulas presenciais. O que fazer para reverter essa fratura no desenvolvimento escolar desses alunos, ressaltando que não se está em discussão o modelo adotado na época? A gente quer ver a sua ideia sobre como buscar recuperar esse ato que os alunos sofreram por causa da pandemia. Da aprendizagem, né? Exato. A gente teve uma dificuldade muito grande aqui no estado. O estado do Rio Grande do Sul foi um dos últimos a retornar às aulas, né? E a gente ainda está vendo o impacto disso na aprendizagem dos alunos. Eu entendo que a gente teve alguns problemas nessa caminhada desses últimos anos. Primeiro deles, nós aprovamos uma legislação na Câmara Municipal que previa a avaliação semestral dos alunos, uma prova de aferição de aprendizagem, especialmente do português e da matemática, que ela guardava relação com a Prova Brasil, que faz, que é, de certa forma, a mensuração do IDEB. Para mim é fundamental essa medição. Eu acho que é um problema a gente não estar aplicando a prova que faz a aferição de aprendizagem, porque a gente tem uma dificuldade de diagnosticar quais são os alunos que estão com dificuldade de aprendizado, em quais escolas eles estão, com que professores eles estão, e também fazer com que a gente identifique quais são os bons professores, quais são as boas escolas, onde é que estão os bons alunos, para que a gente entenda o que dentro da nossa rede está dando certo, o que está dando errado, e onde é que a prefeitura precisa, na gestão da educação, dar mais atenção e investir mais recursos. Em Joinville, que é o maior município de Santa Catarina, que é administrado pelo Novo, lá o prefeito colocou um gestor da educação na pasta da educação e lá se chegou à melhor educação pública do Brasil. Lá se partiu da premissa de que a medição da aprendizagem era elemento básico para tu conseguir fazer uma qualificação do ensino. E lá eles começaram a fazer o seguinte, na medida que fazia avaliação semestralmente,
começava a se ter uma série de ações relacionadas à monitoria no contraturno e reforço escolar em português e matemática para os alunos e para as turmas que tinham maior dificuldade, fazer um complemento do treinamento da docência naqueles professores que apresentavam maior dificuldade de fazer o ensino do aluno, ou mesmo afastamento daquele professor que tinha um mau desempenho na aprendizagem, para que ele pudesse passar por uma espécie de reciclagem dos seus aprendizados, né? E faz sentido também a gente pensar que nós estamos lidando com pessoas. Às vezes tu tem um professor que está passando por algum tipo de carga emocional, problema familiar, problema de saúde e que ele não consegue desempenhar. E nós temos que dar atenção também para que esses casos possam ser resolvidos. A minha mãe é professora de Estado aposentada. Ela relata que ao longo da carreira dela tiveram vários momentos onde houve, né, maiores picos de estresse, alguma colega que faltava, juntava uma turma de segunda, terceira série junto com a de primeira série, e aí tu não conseguia passar um conteúdo porque tinha que, né, homogeneizar um conteúdo para 3 turmas diferentes, que às vezes tinha questão de greve, que aí passava 1, 2 meses, né, e ela passou por um período de muitas greves, né, especialmente na década de 90 ali, onde era muito difícil fazer depois a recuperação do aluno, né? Então, assim, a medição de aprendizagem é importante, a gente quer fazer o complemento da aprendizagem através de monitorias de reforço escolar focadas no português e matemática, fazer, né, o treinamento e acompanhamento dos professores e reciclagem daqueles que estão com maior dificuldade de ensinar e ver quais são as boas práticas do município para que a gente possa multiplicar elas, né, nas escolas que estão desempenhando. Gostaria de ir além, inclusive, e reinstituir, né, instituir no município uma Olimpíada de Matemática, né, para incentivar também os alunos, né, com uma competição saudável pelo aprendizado, onde a gente pudesse reconhecer aqueles alunos que desempenham melhor, que as escolas que desempenham melhor na matemática, e eles possam também fazer da matemática, que é uma matéria que muitas vezes é uma matéria que os alunos fogem, né? Que seja uma matéria mais divertida também, que seja um desafio mais interessante. Afinal de contas, a nova fronteira da tecnologia e da economia é a fronteira digital, onde exige especialmente o raciocínio lógico. E não se desenvolve o raciocínio lógico se não se desenvolve a matemática, né? Então nós precisamos disso. Certo. E a questão do meio ambiente? Em Porto Alegre, já que a cidade enfrenta desafios como enchentes e temos a questão da preservação das áreas verdes, quais são as suas prioridades em ações concretas para prevenir novas enchentes e para a preservação ambiental do nosso município? Perfeito. Sobre prevenção contra cheias, né? A gente precisa atualizar todos os estudos que tem com as cotas atuais de 2024. Há necessidade de fazer o reforço nos diques de contenção da região da Fiergues, também da região do Sarandi, também na região do Polder Aeroporto e Polder Anchieta. Também tem que se fazer a reconstrução do sistema de comportas, porque claramente estava subdimensionado o esforço de pressão d'água que eles estavam capacitados para receber. Comporta 14 na Sertório cedeu com 4,5 metros de cota, deveria suportar 6 metros. Além disso, no sistema pluvial, a gente não teve os chamados stop locks funcionais, né, que é o sistema antifluxo. A água entrou pelo sistema pluvial, especialmente no centro de Porto Alegre. Deveria estar funcionando lá o sistema desenhado em 74, tinha na rede pluvial comportas onde a água ela saía por pressão e gravidade de dentro da cidade para fora. Então a comporta se abre. E quando vem de fora para dentro, a comporta se fecha. Em tese deveria fazer isso. O que aconteceu é que ela não fechou, né? Ou ela não está lá, ou ela simplesmente não está mais fechando porque mecanicamente tem alguma obstrução. Nós precisamos agir rapidamente sobre isso. Então, vai ter que abrir buraco ali para ver todas as saídas da macrodrenagem e do pluvial para conseguir fazer a revisão disso aí. E nós teremos que pensar numa forma de fazer uma revisão recorrente disso, né? Aliás, alguém em algum lugar recentemente eu ouvi isso e eu achei fenomenal a ideia, que é de marcar uma data no calendário, digamos ali o dia 3 de maio, né, que foi o primeiro dia do maior pico de cheia, para ser uma espécie de celebração da superação e reconstrução e, ao mesmo tempo, ser o dia da revisão do sistema de proteção. O dia onde a cobertura de imprensa, as equipes técnicas da prefeitura ou de eventuais terceirizados contratados estão nas ruas fazendo a revisão e divulgando para a sociedade como é que está nosso sistema. Prestação de contas, né? De repente aprovar por lei isso na Câmara. Eu achei super interessante a ideia, né? Porque marca no calendário. Sim, e acho que calendário oficial. Exato. E eu acho que a comunidade porto-alegrense como um todo está interessada, muito interessada nisso e acompanhar o desenrolar disso. Então, sobre o sistema de prevenção contra cheias, e aqui, né, sobre o desafio dos recursos, né? O PAC está disponibilizando recursos, também o município dispõe de alguma capacidade de financiamento e endividamento, estamos saudáveis aí nessa matéria, e tem recursos de bancos públicos e privados. Independente de qual é a fonte de financiamento, nós precisaríamos correr atrás desse financiamento e executar essas obras. Algumas serão obras que vão demorar mais tempo,
outras são obras mais rápidas de executar. Eu acho que nós precisamos rapidamente já dar uma mensagem simbólica que seja de que nós estamos agindo, né? E para isso eu fecharia aquela Comporta 14, nem que fosse na base do concreto agora mesmo, tapar aquele negócio e depois o projeto, né, com o engenheiro vai dizer como é que vai ficar o sistema permanentemente, mas já dá uma mensagem de segurança. A mesma coisa com relação aos diques lá no Sarandi, por exemplo, né, de já fazer com argila, rachão, já levantar e depois se pensa qual é a estrutura permanente, né? O que não dá é só para levantar o rachão e depois não fazer nada, né? Que é o que foi feito nos últimos 50 anos, né? Então, com relação à prevenção contra cheias, é isso. Com relação ao meio ambiente, eu acho que o maior problema de sustentabilidade do meio ambiente do nosso município se chama saneamento básico. A gente tem 45% do esgoto não tratado em Porto Alegre e nós provocamos um dano ambiental gigantesco na nossa bacia hidrográfica por conta desse esgoto que é jogado in natura nos nossos arroios e depois no Guaíba, né? Então, muitas das enchentes, aliás, que acontecem, alagamentos acontecem e contaminam a água por conta de arroios que estão com esgoto jogado, seja por conta de ligações locais não feitas ou de simplesmente não ter saneamento em muitos dos bairros. Tem né? arroios que não tem mais água, é só esgoto. Exato. E para isso... E para resolver isso, eu não encontro nenhuma outra medida lógica que não seja a concessão do DEMAI para fazer o saneamento básico de Porto Alegre. O DEMAI, por conta própria, não tem capacidade, nem capacidade de executar essas obras, de fiscalizar essas obras, nem capacidade de caixa financeira. Tampouco a Prefeitura tem capacidade de endividamento para 4 bilhões de reais apenas no saneamento básico, que é a necessidade que foi feita por estudos aí para conseguir universalizar o saneamento. O DEMAI, nos últimos anos, investiu cerca de 67 milhões de reais por ano só, né? É muito pouco. Por mais que hoje ele tenha um caixa maior, ainda é insuficiente perto do desafio dos 4 bilhões de reais. E quando a gente olha para o prazo do marco do saneamento, de conseguir estar concluídas essas obras até 2033, bom, é uma tarefa praticamente impossível, né? Estou falando aqui com duas pessoas muito experientes na coisa pública, que trabalham, né, na Procuradoria, que sabem do tempo que se leva para conseguir fazer edital, concluir uma licitação, né, montar um contrato, executar uma obra e entregar essa obra. Né? O tempo Isso sem falar de recursos. Exato, e sem falar de recurso, ou seja, o tempo da coisa pública, até mesmo pela legislação que nós temos que cumprir, sim, ele é outro tempo. Órgãos, né? de controle, etc. Exato, então assim, a concessão de saneamento para mim é questão lógica e matemática, não há outra saída. Por mais que eu ache, né, super interessante o debate ideológico, apaixonado sobre o tema e tal, é uma questão aqui para mim racional e pragmática. Né? Nós não vamos conseguir entregar esgoto em menos de 40 anos para toda a população se mantiver o demais estatal como está fazendo. Então, assim, eu acho que a população não pode esperar 40 anos e por isso que a gente defende a concessão. Né? Que é diferente de privatização, inclusive, né? Porque a concessão ela não entrega o patrimônio e não entrega o controle permanentemente. Se o parceiro concessionado, né, de novo, num bom contrato e com o ente fiscalizando, não tiver desempenho no serviço, demite esse parceiro, troca o parceiro, inventa o parceiro para prestar o serviço. O que a gente não pode é ficar refém de um sistema estatal que não entrega. Certo. Candidato, Porto Alegre tem uma forte tradição cultural e artística. Como o senhor pretende fomentar a cultura e garantir o acesso à arte e entretenimento de qualidade para a população, especialmente nas áreas periféricas? Eu acho que a gente tem uma confusão muito grande assim, em termos de Estado brasileiro. Né? Eu acho que cultura é uma coisa que diz respeito à população, à sociedade, ao indivíduo, a seus grupos, às suas famílias, à sua etnia, à sua bagagem cultural, aos seus aprendizados, aos seus estudos, às suas, enfim, interações sociais. Cultura não tem nada a ver com o Estado. Aliás, toda vez que o Estado se meteu a fazer cultura, deu problema. Porque Estado que se mete com cultura, via de regra, é autoritário. Porque o Estado determina o que é cultura ou não. Toda vez que a gente viu expressões culturais com protagonismo estatal, olha, ou era fascismo, ou era nazismo, ou era algum tipo de ditadura. Por quê? Aí se começa a se definir o que é cultura e o que não é. O que é evento cultural e o que não é. O que vai receber mais recursos e o que vai receber menos recursos. Ou seja, vira um ato discricionário de distribuição de recursos de terceiros da sociedade por o bel prazer de quem está governando, de quem tem a caneta. Então, se o Camozato gosta menos de carnaval e gosta mais de hip-hop, o hip-hop vai receber mais recursos. Ou se os aliados políticos do Camozato estão envolvidos com algum segmento cultural, aquele segmento acaba recebendo mais recursos que outros. Porque o orçamento é finito. Mas as demandas culturais são infinitas. Por que as demandas culturais são infinitas? Porque a sociedade tem demandas infinitas e ela tem expressões culturais das mais diversas. Então, porque essencialmente a cultura é uma expressão
da humanidade, né? Desde a música, da pintura, da arte, enfim. O que eu acho que é papel da prefeitura, o que é papel do Estado, é conseguir prover serviços básicos fundamentais para que as pessoas tenham dignidade para viver suas vidas, possam ter capacidade de ter acesso à cultura, seja na escola, seja durante a sua vida, possam conseguir ter educação para interpretar as expressões culturais e conseguir se valer disso também para enriquecer as suas vidas, a sua experiência. A cidade tem que ser uma cidade bonita, bem cuidada. Também isso ajuda a fazer com que o caldo cultural seja efervescente, né? E a prefeitura tem que ser parceira das expressões culturais da sociedade. Então, tem o carnaval, a prefeitura tem que ser parceira do carnaval, tem que ser uma facilitadora, né? Tem, enfim... o Carnaval de Rua de Porto Alegre, né? E tem as bandas gauchescas, as bandas porto-alegrenses, tem a pintura de rua, tem o grafite, enfim, é tanta coisa que tem. A prefeitura tem que ser uma parceira, não tem que ser aquela que diz assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Olha, que legal isso aqui, vamos ver como é que a gente vai conseguir realizar. Agora, direcionar, eu acho sempre um problema. Então, eu gosto sempre de fazer essa ressalva, mas acho que tu falaste como é que a gente vai garantir, especialmente para as pessoas mais pobres. Acho que o primeiro passo precisa resolver o feijão com arroz da educação. Senão essas pessoas nunca vão ter condições de digerir o caldo cultural e produzir cultura também elas. Certo. A última, do primeiro bloco. Candidato Camozzato, no município nós temos um número muito grande de colegas mulheres. O que o candidato pensa sobre resgatar uma secretaria voltada para políticas públicas para mulheres? Eu não acho que seja uma coisa que, sinceramente, faça sentido, né? Eu acho que a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Se a gente começar a montar a secretaria para cada característica, a gente vai acabar tendo um conflito inevitável de grupos de características distintas. Eu acho que as mulheres têm que ter... ser bem recebidas pela sua competência, pela sua capacidade de agregar valor na tomada de decisão da gestão pública. São seres humanos, aliás, dotados dos mesmos direitos, da mesma igualdade de condições que qualquer outro ser humano, e devem ser respeitadas por isso, devem ser oportunizadas a elas as mesmas coisas que são oportunizadas aos homens. Não acho que montar uma secretaria seja o caminho. Aliás, eu geralmente acho que quem faz esse tipo de coisa está muito mais interessado em mostrar que quer fazer, que tem uma preocupação, do que efetivamente quer realizar. Né? É aquele negócio que... eu não lembro de quem era o ditado, mas quando a rainha precisa dizer que ela é rainha, é porque talvez ela não consiga mostrar por outros meios, né? Ela não tem respeito de uma rainha de fato. Então, se você mostrar que tu está preocupado com as mulheres, criando uma secretaria, talvez é porque tu não esteja fazendo por onde, né? Dando espaço para as mulheres atuarem, né? Dignificando essas pessoas para que elas possam, à luz das suas competências, né? Tá entregando o seu melhor. Vamos passar agora ao segundo bloco com perguntas voltadas para a instituição PGM e Procuradoria e procuradores. Por ser indissociável a figura do procurador e a figura da procuradoria. Não tem como separar. Também é papel da Associação dos Procuradores defender a instituição Procuradoria-Geral do município. Há um consenso de que, se não houver um forte investimento na estrutura da instituição, ela vai colapsar. Como o senhor vê a necessidade de organização e quais seriam suas propostas para fortalecer a instituição? Lembrando que hoje nós temos um poder judiciário com um volume muito grande de recursos, que utiliza já bem anos-luz à nossa frente robôs, e nós precisamos responder no bom sentido ou devolver a demanda no mesmo grau de velocidade. Fazer frente e ter essa entrega, né, para a cidade de Porto Alegre. Não, eu acho super importante essa discussão. Bom, primeiro, né, eu acho que é preciso sim uma estrutura para conseguir fazer frente a todas essas demandas que são crescentes, e não há como funcionar um município se não tem uma procuradoria municipal que esteja funcional. Aliás, isso é um risco para o próprio prefeito e para os secretários, né, para a administração pública.
particularmente, né, entendo que nós temos essa dificuldade de estrutura e nós temos uma necessidade. Deixa eu refrasear. No Novo, a gente acredita que as pessoas devem ocupar as funções por suas qualidades e competências, né? Isso vale para todas as secretarias e para todas as posições na administração pública. Na medida que a gente tem boas pessoas e pessoas qualificadas, os serviços entregues para a população são melhores. Eu sou administrador de formação, minha pós é em finanças, eu não sou advogado, tampouco fui procurador. Se eu não tiver capacidade de ouvir quem entende do riscado, quem está com a barriga no balcão, dificilmente eu vou tomar decisões acertadas sobre quais são os melhores caminhos para qualificar a estrutura, para entregar melhores serviços e para conseguir proteger o município de todas as demandas que surgem relativas à área. Então, inevitavelmente, a própria Associação de Procuradores vai ser uma parte fundamental nesse processo de ajudar a informar o então prefeito e seus secretários de quais são os melhores caminhos e como é necessário, muitas vezes, ajustar a estrutura para que a gente possa ter a melhor prestação de serviço possível para a população. O objetivo final deve ser o mesmo, né? O servidor público, seja ele o eletivo, seja ele o concursado, ele tem por finalidade prestar um bom serviço para a população e nós temos que ter a capacidade de trabalhar como uma equipe nas suas diversas disciplinas e especialidades em nos organizarmos para isso. E aqui eu acho que tem uma grande oportunidade de nós podermos sentar para conversar e entender quais são os gargalos e aquilo que está dentro da factibilidade da administração pública municipal de realizar para melhor prestar esse serviço que a população tanto cobra dos políticos, né, e necessita da estrutura pública. Então, vai ser muito bem-vindo e eu acho que a minha missão aqui é muito mais dizer que o gabinete vai estar de portas abertas para a gente poder conversar e debater quais são os melhores encaminhamentos. Tá bem. E sabendo do tempo corrido, né, que uma época de campanha eu imagino que seja bem difícil até conseguir conciliar a agenda, aproveitando essa sua última fala, considerando o papel estratégico dos procuradores municipais na negociação e na formulação das próprias políticas públicas, né? Como a sua gestão pretende tratá-los, aos procuradores, nas discussões que envolvam as decisões políticas para a cidade? Tem decisões que são justamente, né, decisões políticas da cidade. Eu acho que a gente tem que ter... De novo, né? Eu não gosto da ideia de ficar fazendo uma decisão meramente política que não tem nenhum respaldo técnico. Porque, em geral, isso acaba dando problema cedo ou tarde. As melhores decisões políticas têm que ser decisões que tenham dados e evidências que corroborem para aquela decisão. Senão, elas dificilmente vão ser sustentáveis. Nesse sentido, né, eu acredito que você dar autonomia e, ao mesmo tempo, trabalhar em parceria para tomar de decisão é o melhor caminho. Naquilo que não for possível fazer, tem que estar muito bem justificado e eu arrisco dizer que a pessoa tem que estar muito convicta para tomar uma decisão à revelia das evidências e do parecer técnico, né? Para que não se siga. E aí, ou se ela não tivesse convicção, dificilmente ela vai conseguir sustentá-la, né? Então, assim, de novo, né? Tendo boas pessoas na administração, tendo pessoas qualificadas junto das posições de liderança, da tomada de decisão, você tende a errar menos e acertar mais. E é isso que nós acreditamos e é isso que nós queremos fazer. Seguindo essa linha, candidato, a defesa das prerrogativas dos procuradores municipais e suas garantias constitucionais a possibilitar a sua independência e atuação técnica é uma pauta frequentemente discutida. Qual o seu posicionamento sobre a importância dessas prerrogativas e como sua gestão vai atuar para respeitá-las? Usando como exemplo a autonomia, óbvio, autonomia subordinada à instituição. O procurador não pode sair tomando decisões que não sejam aquelas orientadas pela instituição PGM. Inviolabilidade no exercício das funções, ele é responsável por suas manifestações, seus pareceres, em caso de dolo ou fraude. Então, como é que o senhor pensa isso? A questão das prerrogativas dos procuradores. Eu entendo que há de ser respeitadas as prerrogativas e justamente com essa compreensão de que há decisões que são tomadas, que existe um comando de decisão e que o procurador vai se ater a esse comando ou deve se ater a esse comando para não ter também uma inventividade ou muitas vezes até, né, uma divergência ideológica que possa impedir o avançar de algum tipo de ação, mas que, de novo, a gente olhe para aquilo que é a melhor técnica, né, e o melhor resultado em termos de prestação de serviço. Eu acho que aqui eu chovo meio no molhado, assim, né? Até posso dar um exemplo. O papel dos procuradores.
é defender os interesses do bem público, da coisa pública, mas indiretamente também o próprio interesse do gestor. Claro. Então, muitas vezes, a gente não pode se meter, em hipótese alguma, nas políticas públicas que o prefeito quer colocar em prática. Nós somos advogados do município, não da gestão. E é nosso dever auxiliar o gestor para que aquela política pública que ele queira fazer seja dentro da lei. Às vezes, por melhor intencionado que seja, a maneira como está sendo, que se quer fazer, ela não está adequada à legislação. Então, nós temos que olhar para o prefeito e dizer, ou para o secretário, assim não dá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a obrigação de buscar um meio legal para que ele consiga executar as suas políticas públicas. É nesse sentido que, quando a gente fala em ser atendida essa questão das nossas prerrogativas, para que a gente possa atuar enquanto procuradores, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o dever de dar os meios legais para que o gestor ele coloque em prática as suas... nesse sentido a grande discussão. Porque, às vezes, infelizmente, em muitos lugares por aí, tem gestores que não entendem que a procuradoria só tranca, porque sempre diz não. Não é que diz não, a gente procura dizer o sim como deve ser feito. Sim. Mas defender sempre o interesse público e a própria gestão. E aí há de se ter também uma certa habilidade política de construir esse sim, muitas vezes, né? Ou de construir esses caminhos. Já fui defrontado com alguns casos ao longo desses anos na política, onde o não era não mesmo. E se queria insistir num sim que não era possível. Ou, às vezes, de um sim que não queria ser dado por uma falta de flexibilidade, às vezes, de conseguir encontrar um caminho. Então, assim... Tem que achar o meio termo. Ele tem que achar o meio termo, tem que ter esse jogo de cintura. E a habilidade do gestor também é essa. O gestor, ele não é só gestor, ele é líder, né? E, para ser líder, ele tem que ter a habilidade de também liderar, de conduzir, de conseguir conversar, de ouvir. Acho que, assim... A gente não está elegendo um monarca, né? Nós estamos elegendo prefeitos. Né? E tampouco quando o prefeito aponta o secretário, também não está elegendo príncipes, tá elegendo secretários. Então, que vão ter a necessidade de conversar, de navegar nessa realidade e conseguir persuadir, muitas vezes, pelo sim, quando se há um confronto de entendimento sobre uma determinada matéria. Vai ter vezes que vai se convencer, vai ter vezes que não vai se convencer. Isso também é parte da democracia também, né? Claro. Candidato, tem uma questão, não sei se é do seu conhecimento, mas as progressões dos procuradores municipais, elas estão há muito tempo defasadas. Isso já é histórico para nós. Inclusive em relação aos demais servidores do município de Porto Alegre. Qual a proposta para a equalização dos direitos dos procuradores? Eu estou até um pouco afastado da discussão de qual é a defasagem. Posso esclarecer. Nós estamos no ano de 2024. A última progressão para os servidores públicos, de modo geral, que está em andamento, 2014 a 2016. Nós, agora há pouco, terminamos a progressão de 2010 a 2012. Então, há uma defasagem geral. De uma década. E já há uma defasagem nossa em relação a todos os outros servidores. Isso diz respeito daí à inflação não recomposta, isso? Não, é a progressão por tempo de serviço. Por tempo de serviço, na carreira. Progressão natural de carreira. Ok. Isso, há esse... E já acontece isso eu estou há 30 anos no município, sempre tem esse atraso. Mas a gente nunca colocou a questão como... tem que pagar, mas tem como viabilizar numa gestão... Projetar uma solução dessa defasagem. Uma solução, ou amenizar bastante isso. Eu não saberia dizer se tem como em 4 anos, tá? Eu gostaria de me aprofundar no tema para entender também quais são os impactos financeiros relativos a isso, qual é a viabilidade disso acontecer ou não, porque eu não quero me comprometer com uma posição que depois eu não vou cumprir. Mas eu entendo que em todas as carreiras, se há hiatos de desenvolvimento, desde progressão
de carreira, de salários, de desarranjos, inclusive inflacionários, e que o mercado está percebendo valores distintos daquele na mesma função no setor público, a gente tem que buscar equalizar essas diferenças. Porque senão a gente está, de certa forma, né, só cultivando RH para depois exportá-lo para o mercado, ou às vezes fazer com que essa pessoa busque outras oportunidades em outros lugares e se perde esse conhecimento, se perde essa experiência. Então a tarefa do gestor acaba sendo como é que a gente equaliza essas dificuldades dentro de uma realidade fiscal que o município tem. Não vai ser diferente na nossa gestão. Nós vamos tentar justamente fazer uma equalização daquilo que é capacidade do município fazer, daquilo que efetivamente, né, é necessidade, daquilo que nós conseguimos colocar dentro de um calendário de execução, para não frustrar nenhuma expectativa e ao mesmo tempo, né, não prometer o que daqui a pouco nunca é possível de ser entregue. Né? E até para fazer um comentário, nós tivemos um concurso para procurador que encerrou há pouco tempo. São 5 vagas, se eu não me engano. Começaram a chamar. A última informação que eu tenho é que já chegaram no 10º aprovado e não conseguem fechar as contratações, as vindas de procuradores, sim, porque não há interesse. Ao longo desses meus 6 anos de vereador, eu conheci alguns procuradores que já não estão mais aqui, que foram para outras cidades. Né? E não são poucos. Foi o último concurso do anterior. Eu lembro que em 2021 já tinham chamado 63 e encerrou o concurso, já teve que abrir outro, porque não preencheram as vagas. Mas, para finalizar... Eu ia dizer até porque eu estou queimado no horário. O Supremo é uma decisão recente, 16 de agosto de 2024. Ele impôs o impedimento para que ocupantes de cargos em comissão desempenhem funções de consultoria e assessoramento jurídico, bem como de representação judicial e extrajudicial. Ou seja, quem tem que fazer as manifestações ou tem que examinar todas tem que ser Procuradoria-Geral do Município, que são atividades privativas da advocacia pública. O que o senhor, em um futuro governo, fará para atender essa decisão judicial? É uma decisão recente, né? E a gente vai ter que trabalhar para entender melhor quais são as repercussões, né? Se é uma decisão judicial, é descumprir a lei. Então, nós vamos tentar fazer com que ela efetivamente seja cumprida à risca do que diz e dentro das possibilidades do município. Acho que é isso que eu posso, nesse momento, me comprometer a fazer, né? Mais do que isso, eu acho que eu vou estar fazendo talvez aí alguma manifestação que possa ser imprecisa. Tá bem. Então, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. E já reforço aqui que isso vai ficar disponível nas nossas redes oficiais, no nosso canal de YouTube e no nosso Instagram. E se quiser encerrar com algumas palavras, fique à vontade. Só agradecer pelo convite, um prazer estar conversando com vocês. Acho que é fundamental, né, e compreendo perfeitamente, né, o papel que a Associação dos Procuradores faz de defender a categoria, de também falar sobre aquilo que, né, lhes aflige muitas vezes do melhor desempenho dos serviços. E acho que é um setor fundamental para que a Prefeitura ande. Né? Nós temos o dever, enquanto gestores públicos, né, eleitos, de navegar por todo o sistema da administração pública municipal e melhor organizar esse sistema para que o serviço seja bem prestado para a população. Então, agradeço pelo espaço, né, me coloco à disposição para a gente conversar tantas vezes quanto forem necessárias e vamos seguir caminhando. Aí. Tá bem. Candidato Camozzato, a associação agradece muito a sua presença. É importante, nós precisamos conhecer o Partido Novo, é um partido recente em relação aos outros, tem sua expressão, sua importância no meio político. E como tu já tem a vida pública na Câmara, nós já somos, já te conhecemos, mas é muito importante a gente levar para todos as tuas posições, as tuas ideias, e te agradecemos muito por isso. Perfeito. Não, eu que agradeço pelo espaço. Obrigado.